bom dia a todos. Iniciando a nossa atividade nesta manhã, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade que temos de nos reunir em seu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação dos maus, mas livra-nos de todo mal. E assim seja. Antes de apresentar o expositor, o nosso recadinho. Se estiverem com frio, fiquem à vontade, podem fechar as janelas aí. Principalmente do lado de cá, mas fiquem à vontade. A exposição doutrinária da manhã de hoje está a cargo do nosso companheiro Marcelo Mega Celano. Ele iniciou suas atividades espíritas aqui nessa casa, participando da evangelização infantil, depois da mocidade espírita, da juventude, trazida por seus pais, a Regina e o Marcelo Celano, a Regina e o Geraldo Celano, sempre estiveram presentes aqui, trabalharam com longa data nesta casa, e o Marcelo começou suas atividades na evangelização e continuou nas atividades espíritas desde aquela data. Ele hoje reside em Curitiba, participa das atividades espíritas lá na capital, e hoje é o nosso convidado da manhã de hoje. É um estudioso da doutrina, dedicado, trabalhador, a quem nós temos a alegria de passar a palavra. Bom dia a todos. Uma grande alegria para nós voltarmos a essa casa, do qual temos um carinho enorme. Gratos que somos pelo carinho que somos recebidos aqui. E como sempre falamos, gratos a Jesus, posto que Ele conhece as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, e mesmo assim, por sua misericórdia, permite que busquemos contribuir de uma forma muito humilde, muito simples, mas com muito amor à sua alma. E hoje o tema que a gente gostaria de tratar é sobre a cruz. Um tema muito discutido, muito falado, né? Muito mais fortemente trabalhado na teologia convencional, mas que também está na revelação espírita, principalmente por Emmanuel, e a gente gostaria de entender, vamos tentar juntos entender o que a cruz significa. Quando a gente vai estudar um pouquinho de filosofia, lá na filosofia clássica, que basicamente resume-se a Sócrates, Platão e Aristóteles. Então Platão foi aluno de Sócrates e escreveu o que Sócrates ensinava, porque Sócrates não escreveu nada. E Aristóteles foi aluno de Platão. Então esses três grandes filósofos gregos trazem o que é chamado de filosofia clássica. Na filosofia clássica, eles dizem que há três entes da sociedade: os filósofos ou aristocratas, os militares e os artesãos. E quais as possibilidades de formas de governo que esses três entes poderiam fazer? Então, eles vão trabalhar que poderia haver três formas de governo: ou a monarquia, quando é o governo de um, ou a aristocracia, quando é o governo de poucos, ou o que eles chamam de república ou politeia, quando é o governo de muitos. Porém, eles vão trabalhar de duas formas. Contrapondo a isso, eles vão dizer que pode haver a tirania, a oligarquia ou o que eles chamam de democracia. E qual que é a diferença de um para o outro?
Então, no conceito de monarquia, aristocracia ou república, as pessoas que compõem esse governo, elas têm como referência o que ele chama de lei natural. Eles visam o seu desenvolvimento individual, construindo as virtudes dentro de si e, como fim último, o bem comum. Então, referência à lei natural, desenvolvimento de virtudes dentro de si, buscando o bem comum. E para isso eles se impõem limites e eles buscam ter responsabilidade pelos seus atos. Então, quando você tem uma pessoa assim, individual, ele é um monarca, para Platão e Aristóteles. Quando você tem poucas pessoas assim, você tem uma aristocracia. E quando você tem muitas pessoas pensando assim, você tem uma república. E a contraposição disso? O tirano, o oligarca ou a democracia? São pessoas que visam o bem individual e que têm como referência não a lei natural, mas uma ideologia. O que é ideologia para Platão e Aristóteles? É um conceito, é uma parte, é um conceito pequeno que você quer extrapolar para o todo. Então ele pode dar conta de uma parte, mas ele não dá conta do todo. Mas você insiste, você acha que a vida é regida por aquela pequena forma que você está pensando. Já a lei natural não, ela traz uma amplitude de conceitos para dar conta do todo. Então eu sigo uma ideologia, eu busco o bem individual, o meu bem, né? E o que eu desenvolvo dentro de mim? Que eles vão chamar de vícios. E aí eu não imponho limites para mim mesmo e eu não quero ter responsabilidade pelos meus atos. Eu só quero ter direitos, não quero ter deveres. Bom, isso aqui foi dito há mais ou menos 2.400 anos atrás, mas parece que se aplica, né, à nossa realidade, quando nós vemos como os nossos governos atuais são. Então, por que eu estou trazendo isso? Qual que é o problema, então? O problema é a forma de governo? Um, pouco ou muitos? Para Aristóteles, para Platão e Sócrates, não. Tanto faz. Você quer ter um, você quer ter pouco, você quer ter muitos, não tem problema. O problema é como essas pessoas veem a vida, quais as referências dela, o que elas buscam para si mesmas e o que elas buscam para a sociedade como um todo. Então o problema está na questão da moralidade do ser, da moral, do comportamento do indivíduo perante a vida. E aí, se a gente resumir, a gente pode ter que a gente pode escolher viver a vida buscando virtudes, buscando o bem comum e seguindo a lei natural, ou a gente pode viver a vida buscando o bem individual, sem se preocupar com o bem comum, buscando viver por ideologias e construindo vícios dentro de nós. É assim que eles estabelecem esse ponto da filosofia política, né? Isso aqui faz parte da filosofia política. Nossa, parece que eu já ouvi essas coisas, né? Quem já leu o Livro dos Espíritos aqui? Já leu? Não está lá essas coisas? Tudo que eu falei? Se eu tivesse falado tal Livro dos Espíritos, não teria diferença nenhuma, né? Por quê? Porque lá nos prolegômenos, lá no início da doutrina, nas considerações iniciais, quem que assina lá? Vocês já tiveram curiosidade de ver? Começa com São João Evangelista. E depois vai. Está lá Sócrates e Platão. E no final está um outros lá, que eu desconfio que Aristóteles está ali também. Então foram eles que nos disseram isso. E é bonito, porque quanto mais a gente estuda a filosofia, mais a gente quer estudar a doutrina espírita, né? Porque a doutrina espírita ela é um compêndio de tudo de correto que foi dito na filosofia ao longo da história humana. E o que Aristóteles e Platão vão falar de vício e virtude, né? Aí principalmente Aristóteles no livro Ética a Nicômaco,
Nicômaco era o filho de Aristóteles, então ele escreve um livro para o filho dele. E ele vai dizer que o ser humano é um animal racional. Por ser um animal, ele sofre influência do meio, do seu corpo, do que ele vai chamar de paixões. Porém, por ser racional, ele tem a capacidade de influenciar nisso e direcionar a sua postura para onde ele quiser. E ele vai dizer assim, um ser que é guiado pelas suas paixões, ou seja, pelas necessidades materiais, ele vai construir vícios. Já um ser que luta contra isso e busca ser senhor de si mesmo e dizer não para si mesmo, ele vai construir virtudes. Então, o que são vícios e virtudes? Vícios são hábitos. O que são hábitos? São coisas que nós fazemos sempre, que nos levam para a satisfação dos prazeres materiais. Isso são vícios. O que são virtudes? São hábitos que nos levam para o domínio de si mesmo, para usufruir dos bens materiais e não ser escravos dele, cujo fim vai gerar o bem comum. Então, uma sociedade precisa de pessoas virtuosas e não de pessoas viciosas. Então, para Sócrates, Platão e Aristóteles, a liberdade não é fazer tudo o que se quer, na hora que se quer. Isso é uma escravidão do vício. Para eles, a liberdade verdadeira é conseguir dizer não para si mesmo. Então, quando eu consigo dizer não para mim mesmo, eu domino a mim mesmo e eu sou senhor de mim mesmo. Eu também já li isso na doutrina espírita, né? Está lá. Kardec vai conceituar as paixões e ele faz uma metáfora que as paixões são corcéis. Então, as paixões, na sua natureza, são boas, são corcéis que nos levam mais rápido, né, para algum lugar, mas que se eu não dominar esses corcéis, eles podem me levar para o abismo. Então, eu preciso dominar as paixões e transformá-las em virtudes. Então vamos dar um exemplo. O medo, por exemplo. O medo é uma paixão, porque as paixões são os sentimentos naturais que nós temos. O medo é um sentimento natural. O medo em si é importante, porque se eu não tiver medo, eu perco a minha vida rapidamente. Então o medo faz parte do instinto de conservação. Porém, se eu sou dominado pelo medo, o que acontece? Eu me torno um ser inerte, covarde, que não tem capacidade de enfrentar as dificuldades. Agora, se eu domino o medo e sou senhor dele, eu crio a virtude chamada temperança, que é uma virtude que faz com que eu, antes de agir, eu preste atenção, eu pondere, mas que eu aja. E aí a temperança faz parte de uma virtude maior que chama-se coragem. Tudo isso Aristóteles fala no seu livro Ética Nicômaco. Então, vejam que as paixões são boas. O medo é bom, mas se eu for dominado por ele, aí já se torna um vício. E aí já começa a dar problema. Então, eu tenho que dominar a paixão para transformar em virtude. Muito bem. Aí a gente vai lá no Evangelho de João, capítulo 2, de 1 a 11. Tem a passagem das bodas de Caná. Acho que todo mundo conhece, né? Vou descrever rapidamente. Havia um casamento. Naquela época o casamento não durava algumas horas como os nossos hoje, eles duravam até 7 dias. Então as pessoas ficavam ali comemorando por 7 dias, porque era um grande evento. O casamento na sociedade judaica era um grande evento. E aí faltou vinho no casamento. E aí complica, né? Porque o vinho era tido como uma referência de alegria, né? Não podia faltar vinho. Aí Maria e Jesus estavam lá, porque eles conheciam os noivos. Aí chegam para Maria e falam: Maria, faltou vinho, pede uma ajuda aí para Jesus, né? Porque Jesus já era visto como um ser diferenciado, né? Então pede ajuda aí para Jesus. Aí Maria fala com Jesus. E aí os servos vêm e Maria diz assim: façam tudo que ele vos disser.
Aí Jesus manda os servos trazerem 6 jarros, e não são quaisquer jarros, eram os jarros da purificação. Então imagine, deserto, né? Clima seco. Quando você entrava em algum lugar que tinha alguma cerimônia, havia jarros na porta, jarros com água, que era para fazer a purificação, para lavar a mão, às vezes para lavar o pé, para jogar uma água no rosto, é o que eles chamavam do ritual de purificação. Isso também tinha no templo. 6 jarros. E aí Jesus fala assim, enche esse jarro até a boca, né? Aí eles encheram. Jesus transforma a água em vinho. E aí o mestre de cerimônia, que era o responsável pela festa, todo vinho antes de ser servido, o mestre de cerimônia provava o vinho. E aí quando ele prova esse vinho, ele fica espantado, porque é o melhor vinho que ele já tinha consumido. Mas não só por isso, ele vem e fala assim, normalmente os noivos servem o melhor vinho no início do casamento. E à medida que vai passando o tempo, as pessoas já estão, né, um pouco mais alcoolizadas, não liga muito para a qualidade do vinho, passa a servir um vinho de pior qualidade. E vocês não, vós conservastes o bom vinho até agora. Aí termina a passagem. Meu Deus, o que isso tem a ver com virtude e vício? Tem tudo a ver, porque vamos interpretar? Vamos já as chaves, né, da doutrina espírita e também os conceitos, né, daquela época. Por que casamento? Então, naquela sociedade, o casamento era a maior intimidade que poderia haver entre dois seres. Depois da família, né, então pai, mãe e filhos, o casamento era a maior intimidade. Que era diferente de hoje, né? Antes as coisas aconteciam mais profundamente depois do casamento. Mas, por ser assim, a cultura hebraica dizia que o casamento era o símbolo da união da criatura com o Criador. Então, quando nós nos unimos a Deus, é como se houvesse um casamento, por conta desse conceito que eles tinham da intimidade. É quando a gente passa a ter intimidade com Deus de uma forma única. E lá no livro Boa Nova, se não me engano, capítulo 3, Jesus fala isso lá. Ele fala que ele escolheu um casamento para mostrar para a humanidade que ele vinha em nome de Deus para nos unir a Deus. Por isso do casamento. E aí, por que falam com Maria? E aqui nós vamos ter que trazer um pouquinho do livro de Gênesis. Lembra da serpente de Gênesis? Não, esquece, gente, vamos tirar aqui todo o folclore, né? Todas as coisas ruins que a gente tem em referência ao livro de Gênesis. Vamos pensar no sim, serpente. Então, a serpente significa, né, representa o mal. Com quem que a serpente vai falar lá? Vai falar com a Eva, né? Lembra da Eva? O que a Eva fala? O que a serpente fala? Ó, vamos desobedecer a Deus? Para que seguir a Deus, né? Deus, ele está enganando vocês. Ele não quer que vocês comam da árvore do fruto do bem e do mal, porque senão vocês vão ser igual a ele. É como se Eva estivesse falando assim, vamos construir vício no nosso coração? Vamos construir bastante vício, desobedecendo a Deus, porque a lei natural, o que é a lei natural, né? Lá no livro dos Espíritos, lei divina natural, são as leis de Deus. Então quem segue a lei de Deus constrói virtudes, quem não segue a lei de Deus constrói vícios. Então a serpente fala para Eva, vamos construir vício? Vamos parar de seguir a Deus e construir vício? O que Eva falou? Opa, agora, né? Vamos começar. Só que aí Eva pensa assim, mas sozinha não dá, né? Vou falar com meu marido, Adão. Adão, a serpente falou que Deus está enganando a gente. Vamos desobedecer a Deus? Adão, não precisa falar 2 vezes, né? Vamos começar já. Aí a gente sabe no que deu, né? Então, os servos vão falar com quem? Com Maria. O que João está querendo dizer para nós? Quem que é a nova Eva? Maria. Por que Maria?
Lembra quando o anjo foi falar com Maria, o anjo Gabriel foi falar com Maria e falou assim, você vai esperar o Salvador, tal, bendito és tu, tal. O que Eva fala? O que Maria fala? Eis aqui sua serva, faça-se em mim sua vontade. Mudou, né? O que Eva fala? Não, eu não vou obedecer a Deus, imagina. Eu quero ser Deus. Maria já não, né? Maria já fala, não, está aqui a tua serva, faça-se em mim a sua vontade. Então, uma desobedece, outra obedece. É uma nova referência. Aí, só que Maria sabe que não é ela que vai fazer isso. Então, para quem que ela direciona? Para Jesus. Que Jesus é o novo Adão. Isso tudo é interpretação do que Paulo fala. É a nova criação. Jesus é um novo modelo de ser humano, diferente de Adão. Então, João está dizendo para nós assim, lá atrás houve o pecado, que é o vício. Então, vício para o hebreu é pecado, vício para o grego é pecado para o hebreu. Então, pecamos, nos tornamos seres viciosos porque não quisemos obedecer a Deus, seguir a lei divina. Agora está sendo trazido um novo modelo de seres que obedecem a Deus, que cumprem a vontade de Deus e que criam a virtude e buscam o bem comum. Então é isso, por isso que o servo vai falar com Maria antes de falar com Jesus. E é Maria que direciona para Jesus. Aí Jesus assume, né? E ela diz assim, fazei tudo o que ele vos disser. Porque o Evangelho de Jesus é o caminho para que o ser saia do vício e vá para a virtude. Mas aí o que acontece? Jesus manda trazer os diabos da purificação. Livro dos Espíritos. Que se torna espírito após sua última encarnação? Espírito bem-aventurado. Puro espírito. Quem não é puro é impuro. Para o impuro se tornar puro, ele precisa o quê? Passar por um processo de purificação. Por isso que era o diabo da purificação. Voltando em Gênesis, quantos dias foi criado o mundo? 7 dias. Obviamente não são 7 dias 24 horas, são 7 períodos. Mas qual é a ideia por trás? Deus não cria nada pronto. Deus cria tudo com potencial para ir se desenvolvendo e atingir o seu objetivo. Então, por que 6 diabos? Por 2 motivos. Primeiro, porque é um ciclo. Você não purifica um ser do dia para a noite. Existem fases, existem períodos, existe um tempo. E segundo, o que foi criado no 6º dia? Alguém sabe? O homem. O ser humano foi criado no 6º dia. Então, quem que Jesus vai purificar por um processo cíclico de etapas? O ser humano. Então, o que João está falando aqui? Que Jesus é o representante de Deus para nós, que vai nos transformar de espírito imperfeito ou impuro para espírito puro. E aí Jesus transforma a água em vinho. O que é a água? Por que água em vinho? Podia ser água, podia ser outra coisa, sei lá, qualquer outra coisa, menos água. Podia pôr areia no jarro. Vocês acham que Jesus não conseguia transformar areia em vinho? Ou não precisava pôr nada, podia ser o jarro vazio. Vocês acham que Jesus não conseguiria pegar do nada e transformar em vinho? Claro que conseguia. O fluido cósmico universal não está aí à disposição? Mas por que ele pediu para encher com água? Porque a água é o símbolo da matéria. Lá em Gênesis, fala-se que havia a água de cima e a água de baixo. Então, o que é a água?
é o fluido cósmico universal. Então, a água é o símbolo da matéria para a cultura hebraica. Não é à toa que na conversa com Nicodemos, o que Jesus fala? Que a gente tem que renascer da água e do Espírito. Então, a água representa o corpo. Então, o Espírito toma um novo corpo físico para renascer, para que, por esse processo, ele renasça em Espírito, se purifique. Então, Jesus pega, através do processo da reencarnação, do burilamento espiritual que a gente sofre na encarnação. Mas por que vinho? Então, o vinho tem aquele sentido da alegria, né, numa festa. Mas ele tem o sentido também da revelação espiritual. Então, o vinho é a revelação espiritual que Deus manda para a terra. Por isso Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Lá em João 15. Por quê? Porque ele é a revelação verdadeira que Deus manda para nós aqui na terra. Mas olha que interessante. Você vai lá no Livro dos Espíritos, questão 88. Kardec pergunta assim: o espírito tem cor? Nossa, que pergunta de Kardec, né? Para que querer saber se o espírito tem cor? Mas ele pergunta. E os espíritos respondem: tem. Ele vai do opaco, ou seja, bem escuro, para a cor do rubi, de acordo com a sua pureza. Qual que é a cor do rubi? Vinho, né? Então, o espírito puro, que cor ele tem? Cor de vinho. Então, o que Jesus vai fazer com a gente? Vai transformar água em vinho. Ele vai pegar o Marcelo, que é um espírito impuro, e por um processo que vai demorar mais ou menos tempo, e vai transformar em espírito puro. Mas ele faz isso por ele mesmo? Quem que prova o vinho? É Jesus? Jesus prova o vinho? Quem que prova o vinho? O mestre de cerimônias, né? Quem que é o mestre de cerimônias? Deus, né? Então Jesus trabalha para Deus e fala: tá aqui, ó, Senhor, mais um vinho aqui para você provar. Mais um filho teu que eu ajudei a transformar em espírito. E aí o mestre de cerimônia diz: vós conservastes o bom vinho até agora. Então é como se Deus sancionasse, virou espírito puro, acabou. Né? Aí vem o sétimo dia lá, o descanso, né? Que é o símbolo para quando a gente se transforma em espírito puro. E aí Jesus vai falar assim, lá em Mateus 24:13: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o mestre de cerimônias fala: vós conservastes o bom vinho até agora. Então, para você se transformar em espírito puro, você tem que perseverar. 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 É muito bonito esses símbolos, né? Quando a gente começa a entender eles, olha a amplidão que dá. Uma festa de casamento se transforma no processo de purificação dos espíritos. Mas o que a cruz tem a ver com isso? Nossa, Marcelo, mas não era a cruz o tema? Ainda é. Bom, nós temos um problema, que nós somos espíritos imperfeitos ou impuros. Esse é o problema. Nós escolhemos o caminho do mal e causamos muitos problemas por conta disso. Jesus é o ser que Deus colocou para orientar o processo de purificação de cada um de nós. E aí ele vai falar assim, ó, em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém desloca-se ao Pai senão por mim. Porque o verbo grego é deslocar-se. Mas como Jesus já está lá, normalmente você lê na Bíblia: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem como você evoluir espiritualmente aqui na Terra, senão
pelos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Não tem jeito. Ah, mas e a ideologia do fulano? Não adianta. Ela pode ser parcial, alguma coisa ela pode te ajudar, mas completo só o Evangelho de Jesus. Ah, mas você precisa ser cristão para seguir Jesus? Não. Se você nascer na Índia, se você for brahmanista lá, se você souber perdoar, tá tudo bem. Você está seguindo a Jesus. Se você souber dar o bem para quem te deu o mal, não interessa qual a tua crença. Mas você tem que seguir os valores que estão no Evangelho. É isso que Jesus está querendo dizer. Você não consegue se purificar se você não tiver essas virtudes vivenciadas e praticadas. Lembra que virtude é hábito. Virtude não é algo que você faz uma vez na vida. Virtude é algo que você faz todos os segundos da tua vida. Tá bom, então Jesus é a nossa referência. Legal. Daí lá em Lucas 9, 23, ele fala assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Apareceu a cruz. Está vendo por que a cruz é importante? Ah, mas eu não sei o que é a cruz. Então você não complicou, não tem o que fazer. Vamos tentar descobrir o que é isso. E a cruz vem depois do negue-se a si mesmo. Então, primeiro você precisa negar a si mesmo. É um prego entrando, né, na mão aqui. É um prego da crucificação. Mas por que, gente? Agora dá pra gente entender isso aqui. Porque quando você lê essa frase sem entender tudo, sem ter os conceitos que a gente falou antes, parece assim que é uma coisa... Você não pode ter vontade. Não, seja aí bem... Fica quieto aí no teu canto, não faz nada. Negue-se a si mesmo. Parece que é isso, né? Mas lembra que a gente falou lá atrás? Nós somos escravos dos vícios, gente. Já pararam para pensar nisso? O quão escravo nós somos dos nossos vícios. Do egoísmo e do orgulho, principalmente, mas de tantos outros. Do ciúme, da vaidade, da avareza. Nós somos escravos dessas coisas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é negar isso. Porque se a gente continuar afirmando isso em nós mesmos, nós não vamos conseguir seguir Jesus. Porque Jesus manda perdoar. Aí alguém te faz um mal, te ofende, aí você é orgulhoso. O orgulho diz assim: xinga de novo, retribui, devolve com a mesma moeda. Daí Jesus vem e fala assim: não, oferece a outra face. Qual que é a outra face do mal? É o bem. Então alguém te ofendeu, o que você vai devolver para essa pessoa? O perdão e o bem. Mas como é que você vai fazer isso sendo orgulhoso? Não tem como. Não tem como. Você tem que negar a si mesmo. Mas depois que você negou a si mesmo, vem a cruz. Então vamos lá. E é mais ainda. Olha o que Jesus fala em Mateus 10, 38. Quem não toma sua cruz e segue atrás de mim, não é digno de mim. Então, gente, a cruz é muito importante. Se eu não tomarmos a nossa cruz, nós não somos dignos de Jesus. Está ficando interessante. E tem uma outra questão. No domingo, Jesus resplandece em glória, né? Aparece lá para Maria Madalena, depois para os apóstolos, no caminho de Emaús, né? A gente sabe a história. Porém, antes disso, o que aconteceu? Antes de Jesus vir em sua glória, né, ou seja, vir no seu estado espiritual,
Qual foi a última coisa que ele passou na vida material? Foi crucificado, não foi? Está vendo como tudo leva nesse símbolo bíblico? Porque a Bíblia são histórias cheias de símbolos. Então Jesus é crucificado e no domingo ele resplandece em sua glória. Então não tem como se tornar espírito puro sem passar pela cruz. Mas o que a cruz representa? Porque a cruz é um símbolo, né? Obviamente que ninguém vai pôr um madeiro aqui e crucificar as pessoas. A gente já passou disso, né? A gente tem que ir para o espírito da letra, como diz Paulo. Que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, ninguém vai cometer suicídio por crucificação, por favor. Não é isso que a gente está dizendo aqui. Então, mas todos nós vamos ser crucificados. Se a gente quiser se tornar espírito puro. Então vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não ponhais a candeira debaixo do alqueire. Mensagem: carregar sua cruz. Tome a sua cruz aquele que me quiser seguir. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar. Dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando-se a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo houverem perdido nesse mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebeste a vossa recompensa. A cruz é um símbolo, então ela tem vários significados. Um dos significados é abrir mão das coisas materiais pelas coisas celestes. Como é que você desenvolve virtudes no teu espírito? Eliminando o egoísmo, que é o vício radical. Do egoísmo decorre todo o mal. Daí os espíritos vão perguntar: como que você combate o egoísmo? Praticando a abnegação. A abnegação é a virtude de quem sabe renunciar. Ah, então eu não posso ter bens materiais. Não, não é isso. Você pode ter bens materiais. Uma das tribulações da vida é ter bens materiais e saber lidar bem com eles. Mas eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de questões de vícios e virtudes. Os vícios estão ligados à matéria, as virtudes estão ligadas à vida espiritual. Perdoar é abrir mão das coisas materiais em troca das coisas celestes. Fazer o bem a quem te persegue e calunia, né? A quem quer o mal, é abrir mão das coisas materiais, do orgulho e do egoísmo, em prol das coisas celestes. Porque quando a gente busca as coisas da terra, aí a gente chega lá no plano espiritual, vamos falar: nossa, já recebeu a tua recompensa. Você não queria as coisas da terra? Queria. Então, já recebeu a tua recompensa. Então, a cruz é renunciar às coisas materiais, da personalidade, os vícios, para desenvolver virtudes. Por isso que ninguém se torna espírito puro se não passa pela cruz. E dói, né? Dói, né? Perdoar dói. Não dói? Não sei se... Acho que todo mundo aqui já precisou perdoar alguma coisa, né? Não parece que é um prego entrando? Não parece uma coroa de espinho na cabeça? Quando você está perdoando? No começo, né? Porque depois vira hábito, mas até virar o hábito, dói, né? Dói. Mas não é só isso. O que mais?
Então lá na 133, os Espíritos vão dizer que todos são criados simples, ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Por isso que a gente encarna. Porque aqui a gente vivencia as coisas e vai praticando, vai escolhendo, vai praticando. Aí lá no livro A Gênese, os milagres e as predições, capítulo 2, Deus, a visão de Deus, item 35. O espírito só se depura com o tempo. Lembra dos 6 jarros lá? Só com o tempo. Sendo as diversas encarnações o alambique em cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas. Lembra do jarro da purificação? Está vendo? É a mesma terminologia que os Espíritos usam. Vocês acham que é à toa isso? Eles estão usando a mesma terminologia para a gente ir lá na Bíblia estudar Jesus. Porque eles sabem que Jesus é a referência. Questão 196 do Livro dos Espíritos. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea. Então o que Jesus fala para Nicodemos? Para ver o reino dos céus você precisa nascer de novo, né? Nascer da água e do Espírito. Então, não adianta só nascer da água. Adianta você ficar encarnando, reencarnando, encarnando, reencarnando, encarnando, reencarnando, encarnando, reencarnando. Não adianta. Você precisa nascer da água, reencarnar, mas nascer do Espírito, desenvolver virtudes. Por isso que Jesus fala que são os dois. Então você se instrui nas tribulações da vida corporal. Segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição. Então Kardec está querendo ter certeza. Então eu preciso encarnar, pelas tribulações da vida material eu me instruo, e é como se fosse um alambique, né, ou um crisol que vai me depurando. Aí os espíritos respondem: sim, é exatamente isso. Questão 196. Eles se melhoram nessas provas. Aí aqui entra o conceito de prova. Então a cruz também é um símbolo das provas. Mas que provas? Evitando o mal e praticando o bem. Está vendo como é simples? É simples, a gente que complica. O que a gente veio fazer aqui na Terra? Evitar o mal e praticar o bem. O que é o bem? Cumprir a lei de Deus. O que é o mal? Não cumprir. Quem é o modelo disso? Jesus. Então, se a gente seguir os ensinamentos de Jesus, a gente faz o bem, a gente passa na prova, a gente evolui, vira espírito puro e fica feliz. Se a gente não segue Jesus, a gente desenvolve vícios, fica preso à matéria e é infeliz. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo. Então, não vai fazer isso numa vida. Em uma vida você faz uma parte, na outra vida você faz outra parte, na outra vida você faz outra parte. Só que tem uma notícia boa. É difícil no começo. Depois vai ficando bom. Na 281, se não me engano, os espíritos falam que à medida que você vai avançando, as provas vão ficando cada vez mais legais para você. Você não acha mais ruim. Porque você já criou o hábito. Imagine que você não tem o hábito da leitura. Daí põe um livro na tua mão. Vai ser difícil? Não vai ser difícil? Vai dar sono, você vai querer largar o livro. Meu Deus. Daí você começa a pensar em um monte de outras coisas. A partir do momento que você insiste e cria o hábito da leitura, fica prazeroso aquilo. Dá prazer ler. É a mesma coisa. Perdoar no começo é difícil. Depois vira hábito. Você nem sabe mais que está perdoando, você sai perdoando todo mundo. Você não se ofende mais. É que o problema, gente, é que infelizmente nós estamos postergando isso aqui. Vou falar por mim.
Por isso que dói. Lembra, a cruz dói, mas o que sai depois da cruz? O Espírito glorificado. Né? Mas olha o que eles falam, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem. Então está na nossa mão, depende da gente, conforme os esforços. Somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tentam. Por isso, dos 6 jatos. Então a cruz, ela é um dos símbolos dela, são as provas ou expiações, que a doutrina espírita traz no conceito de prova e expiação. Então, para um espírito chegar a ser espírito puro, ele precisa passar por provas. O que são provas? Tem um livro de Kardec, que não é muito conhecido, que chama Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Lá no vocabulário espírita, expiação e provas. Eu achei bem bacana essa explicação. Então ele fala assim, provas são as vicissitudes da vida corporal, pelas quais os espíritos se depuram, conforme a maneira por que a suportam. Então não basta só passar pela prova, depende de como você passa pela prova. De acordo com a doutrina espírita, desprendendo-se do corpo e reconhecendo sua imperfeição, o espírito escolhe por si mesmo, num ato do seu livre-arbítrio, o gênero das provas que julga mais apropriadas a seu adiantamento e que sofrerá em nova existência. Então a cruz é escolhida. Então cada um de nós aqui está passando por dificuldades, por vicissitudes, por tribulações que foram escolhidas. Porque sabendo que se a gente passar bem por elas, nós vamos avançar espiritualmente, ou evoluir espiritualmente, ou ficar mais perto da purificação espiritual. Mas nem sempre é assim, tem exceções, que é a expiação. Então a prova é obrigatória, não tem como não passar por prova. Mas e expiação? Expiação não, expiação é escolha. O que é a expiação? Pena que sofrem os espíritos em punição de faltas cometidas durante a vida corpórea. Aí nós vamos ter que entrar no conceito do mal. Eu vou falar rapidamente. O que é mal? Mal é quando você escolhe, com consciência de causa, não cumprir a lei de Deus e fazer mal para o teu irmão. Isso é mal. Se você não conhece direito e faz o mal, ainda é ignorância. Lembra que o espírito é criado simples e ignorante? Então, pela ignorância, todo mundo passa, mas pelo mal, não. Então, a partir do momento que eu já sei que o perdão é certo, eu não perdoo, eu estou praticando o mal. E aí eu preciso passar pela expiação. Porque quando eu faço o mal, aí é a parábola lá do filho pródigo. Quando eu faço o mal, que é o filho que saiu da casa do pai, ele causa diversos problemas. Para si mesmo, para os seus irmãos e para o pai. Aí o que a lei manda? Arrependimento, expiação e reparação. Fez o mal, tem que reparar. Reparação é uma das fases do processo de expiação. Eu não precisaria passar pela expiação. Eu preciso passar pela prova. Então, imagine que você se coloca numa situação, você é colocado numa situação, por escolha, que te exige, por exemplo, o perdão. Alguém vai lá e rouba um bem teu. Digamos que você tem um sócio que é dono de uma empresa, esse sócio te engana, rouba a tua empresa para ele. Por que você escolheu passar por isso? Ou não precisa ser isso, porque ninguém precisa errar para você passar. Mas digamos que por um revés financeiro do mercado, acontece alguma coisa. Mas vamos nesse caso específico. Qual que é a tua função? Perdoar, seguir teu caminho, aprender,
Entender que Deus comanda as coisas, que você tem que... Aquilo lá não é teu, é um empréstimo divino, tá vendo? São vários conceitos. Essa é a prova. Aí não, você escolhe não perdoar, vai lá, mata teu sócio, mata a família dele e reaver a empresa. Fez o mal. Praticou o mal. Vai ter que reparar. Então a cruz pode ser a prova, que é difícil, mas não é tão difícil, mas pode ser a expiação, que é mais difícil. Porque aí você vai ter que voltar com essa pessoa, ou vai ter que viver uma outra situação. Aí já tem a animosidade dos dois espíritos. Dificulta. Muitas das coisas que nós vivemos hoje são expiações. Por conta da que a gente escolheu praticar o mal. Por isso que é mais difícil. E por que é mais difícil? Para marcar no espírito. Por que dói tanto? Por que é tanto sofrimento? Para marcar no espírito. Ó, não faz mais. Que é ruim para você. Por isso que é tão difícil. É para significar mesmo a dor. Porque, convenhamos, é uma pena. Só sofre pena um criminoso. Entenderam? Então, como sofrimento moral, a expiação se verifica no estado errante. Então, a expiação, um espírito que está lá no mundo espiritual, que é errante é o espírito que ainda precisa reencarnar. Ele sofre moralmente lá, já é uma expiação, começa lá. Como sofrimento físico no estado encarnado. Então, quando a gente vai para cá, tem sofrimento físico. As vicissitudes e os tormentos da vida corpórea são, ao mesmo tempo, provas para o futuro e expiação do passado. Então, esse é um conceito bem importante, gente. Por quê? Às vezes a gente vê uma pessoa sofrendo e fala, ó, tá passando por expiação. A gente adora isso, né? Apontar o dedão, né? Parece que alivia a gente, né? Saber que tem outras pessoas igual a gente. Mas não é bem assim. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições, item 9. A expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Não dá para saber. De pronto, assim, se o sofrimento é prova ou expiação. Não dá para saber. Então, cuidado, calma. Às vezes é um espírito bem evoluído que escolheu passar por aquela dificuldade para evoluir mais rápido. Calma. Não vamos sair julgando nossos irmãos aí. Os espíritos dão um indício, né? Como é que você sabe se é prova ou se é expiação? Se a pessoa passa sem reclamar, normalmente é prova. Se é um espírito bom, que está passando por uma dificuldade e que ele escolheu, normalmente ele faz isso sem reclamar. Quando é muito reclamão, normalmente é expiação. E normalmente é imposta. Porque eu posso escolher, mas tem uma pergunta que eu esqueci o número. Mas pergunta assim, Deus pode impor a expiação para o espírito? Aí os espíritos falam sim. Se ele for muito, recalcitrante ou não quiser, Deus impõe, se for bom para ele. É aquela criança que não quer ir para a aula, que você fala assim, não, você vai forçado para a escola. Né? Você não vai chegar para o teu filho e falar, você quer ir para a aula? Não, Deus espera, mas chega uma hora que ele impõe. Porque senão não avança, né? Fica lá parado, não evolui. Muito bem. Aí, Emmanuel, Palavras de Vida Eterna, item 74, Nossa Cruz. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. Aqui ele já vai no detalhe, né? Você tem uma doença, você não está no degrau social que você queria, né? O parente infeliz,
que às vezes pode ser você mesmo perante os outros, né? No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Então, por isso, quando a gente está lá, a gente sente isso aqui e fala, não, eu quero voltar. O que eu preciso fazer? Aí a gente aceita tudo lá, daí vem para cá, se perde, né? Em ideologia, em orgulho, em egoísmo, aí esquece tudo, fica brigando com Deus, faz tudo errado, aí volta, até uma hora que a gente aceita, a cruz, né? Rapidinho para terminar. Tranquilo? Entendemos o que é a cruz? São as provas e expiações que a gente passa na vida corpórea para nos purificar. Isso é a cruz. Por isso que não tem jeito de não passar pela cruz. Por isso Jesus fala assim, você quer ser digno de mim? Aceita as tuas provas e as tuas expiações. Vença elas para ser digno de mim. E aí nós temos forças que são contra isso e forças que são a favor disso. Todos nós temos. Lá em Mateus 16, 21 a 23, quando Jesus anuncia que ia ser crucificado, Pedrão, né, que a gente se identifica muito com ele, chama Jesus de lado. E o texto diz que Pedro repreende Jesus. Já imaginou isso? Pedro dá uma chamada de atenção em Jesus. Como o orgulho faz, né? Repreende Jesus, dizendo, não, Jesus, fica tranquilo, você não vai ser crucificado. Deus vai cuidar de você. Imagina que você vai ser crucificado. Aí o que Jesus responde? Vai de trás de mim, Satanás. Tu és um escândalo para mim, porque não compreende as coisas de Deus, mas dos homens. Claro que aqui tem muito símbolo, né? Satanás, na verdade, significa adversário, né? Não é aquele, né, o diabo. Satanás é adversário. A tradução de Satanás é adversário. E escândalo é algo que faz tropeçar, é a pedra de tropeço. Então, a gente tem um pensamento infantil de Deus. A gente quer que Deus trate a gente como se a gente fosse uma criancinha. Daí imagine que você vê um pai tratando um adulto de 25 anos como uma criança de 2 anos. O que vocês vão? O que a gente fala, né? Nossa, olha que absurdo, né? Dando comida na boca. Imagine um pai dando comida na boca de um adulto de 25 anos. Claro, se ele não tiver nenhuma deficiência física, obviamente, né? Você vai achar aquilo um absurdo, né? Só que a gente faz a mesma coisa. Deus manda um sofrimento, uma dificuldade para a gente, para que a gente se aprimore, e a gente fala, pô Deus, você está me perseguindo. A gente quer que Deus trate a gente como criança. Faça a nossa cama, faça a nossa lancheira, né? Nos leve para a escola, nos faça dormir. Mas nós já não somos mais crianças espirituais. Deus fez isso com a gente quando a gente era lá atrás. A gente não é mais criança espiritual. Segundo Emmanuel, a vinda de Jesus, a humanidade estava na maioridade. Fizemos 18 anos, Jesus veio. Com o advento do Espiritismo, nós nos tornamos seres maduros. Então a humanidade hoje, na sua média, já é madura. Já dá conta de lidar com coisas mais difíceis. Mas porque a gente gosta dos nossos vícios, a gente quer ser tratado como criança e não quer passar por dor, não quer passar por sofrimento, não quer passar por dificuldade. Aí Jesus é muito firme e fala, vocês só compreendem as coisas dos homens, não compreendem as coisas de Deus. Então o que Jesus está dizendo? Vocês querem ficar aí nessa vidinha de conforto material, satisfação de prazer material, fim de semana vai para a praia, tal. É bom, né? Mas não sempre. Aí não quer criar filho mais, a gente não quer mais criar filho porque dá trabalho. A gente não quer trabalhar muito tempo porque dá trabalho, não quer estudar muito porque dá trabalho, tudo dá trabalho. Aí não evolui espiritualmente. Porque meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Jesus não fala isso? Então, são os nossos vícios que lutam contra. A pedra de tropeço são os nossos vícios, o homem velho,
a criancinha espiritual. Então nós temos que romper com isso. Nós temos que nos tornar maduros, assumir responsabilidade pelos nossos atos, cumprir os nossos deveres, seguir o Evangelho de Jesus e nos tornarmos espíritos maduros. Parar com melindre, né? Ai, Deus está me perseguindo. Né? Fala baixinho para parecer que é humilde, né? Deus está me perseguindo, olha, quanta dificuldade na minha vida. Enfrente as dificuldades e se aprimore como espírito. É isso que Deus quer, porque Ele está tratando a gente como maduro, como um ser de 40 anos, que tem que trabalhar, tem que pagar suas contas, tem que ser responsável pelos seus atos, tem que cumprir a lei, não é? Isso aqui, gente, é um rascunho do mundo espiritual. Então, se na Terra um homem de 40 anos, uma mulher de 40 anos deve fazer isso, por que não um espírito? Muito mais um espírito, né? Mas tem uma notícia boa, porque não é só coisa ruim, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, no seu item 6, Adventos do Espírito de Verdade, Jesus fala assim, porque o Espírito de Verdade é Jesus, né? A gente sabe que é Jesus. Tem lá uma mensagem que ele fala: venham como outrora aos transviados filhos de Israel, dissipar as trevas e trazer a luz. Né? Só Jesus fez isso, né? Ele fala assim: vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então tem muita coisa contra, mas tem Jesus a favor. Então quando a gente está lá, por isso que é importante a oração, por isso que é importante os momentos de oração, de análise interna, questão 919, autoconhecimento, Evangelho no lar, leitura do Evangelho, leituras salutares, porque nesses momentos Jesus fala com a gente nos nossos pensamentos, encorajando a gente a seguir. Tá difícil, meu irmão, eu sei que tá, mas persevera um pouco mais, coragem de enfrentar as dificuldades. Não vamos cair nos mesmos erros, gente. Vamos seguir o Evangelho de Jesus, é a libertação prometida. Sabe a terra prometida lá que tem no Velho Testamento, em Êxodo? Que você peregrina no deserto e encontra a terra prometida. O deserto é isso. É a prova, é a expiação, é difícil, é a encarnação, mas tem a terra prometida, que é a libertação espiritual. Vale a pena o esforço. Na parábola dos talentos, Jesus diz que você vai ser recompensado em 1, 30, 60, até 100 vezes do que você passa aqui na terra. Então vale a pena, irmãos. Todos nós estamos sofrendo. Todos nós temos dificuldades. Mas é para o nosso bem. Deus quer o nosso bem. Ele nos ama. E se Ele está pedindo que a gente passe por aquilo, é porque a gente tem capacidade de passar. Então vamos assumir a responsabilidade sobre os nossos atos, pedir ajuda para Jesus e vencer as nossas imperfeições. Muito obrigado, gente. Que Deus os abençoe. Nossos agradecimentos ao Marcelo pela mensagem de suma importância que ele nos trouxe na manhã de hoje. Cada um entenda a sua cruz como o caminho para a perfeição. Nós convidamos a todos para a palestra do próximo domingo. Estará a cargo da nossa companheira Rosângela de Arruda Araújo, trabalhadora aqui da nossa casa. Então fica o nosso convite. Queremos aproveitar também para agradecer a todos que participaram ontem da Noite da Sopa, os que colaboraram participando na confecção e também os que participaram aqui na confraternização, saboreando a sopa feita pelo grupo do Departamento de Infância e seus colaboradores, e a renda
do evento foi em prol do Lar da Vovozinha Lobina Branca, onde nós temos lá 48 idosos que a casa assumiu o seu papel de assistência social. É o braço social da nossa Cefam. Então, nosso agradecimento a todos os que puderam colaborar. Encerrando a nossa reunião desta manhã, vamos fazer a nossa prece, o nosso agradecimento a Deus e a Jesus pela oportunidade que tivemos de nos reunir nesta manhã. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Um bom domingo e uma boa semana a todos.